Maravilha, maravilha, a graça e a paz seja sobre a sua vida. Queridos, chegamos na nossa aula de número 8 e hoje, no módulo 6, nós falaremos sobre a multiplicação de líderes. Na aula passada, falamos sobre a multiplicação dos grupos de crescimento. Eu quero aqui mostrar um negócio muito bacana para você, né? Olha aqui, gente, o que cada líder recebe quando ele... Deixa eu ver aqui o que eu estou fazendo. Isso, olha aqui que legal. Ele recebe uma plaquinha como essa todas as vezes que um novo GC é aberto. Legal, né, gente? Você quer colocado na porta da casa, né? Colocado na porta do local onde o GC é feito, coloca aqui o nome do GC, o líder, o dia da semana e o horário. Né? Que coisa maravilhosa. É um presente que nós entregamos para cada um dos GCs aí que são abertos, né? Quem sabe você seja o próximo a receber aí uma plaquinha dessa. E ter também o seu nome, né? O seu encarte aqui nesse mapa maravilhoso, que é o mapa da cidade, que eu vou mostrar para vocês aí, ajustar a câmera depois nas próximas aulas, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Queridos, então vamos orar, feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado mais uma vez por essa aula maravilhosa, que o Senhor nos conduza, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor faça de nós os melhores líderes que essa nação pode ter. Pai, que o Senhor tire de nós todo medo e que o Senhor nos dê sabedoria, principalmente amor pelas almas perdidas, que o Senhor nos ajude a sermos melhores a cada dia. Assim oramos e cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, multiplicação de líderes. Como é isso, né? Falamos aí sobre a multiplicação de células, dos grupos, né? E nós aprendemos que é impossível um GC multiplicar se não tiver um líder preparado. Então, perceba que a multiplicação ela ocorre primeiro líder. Então, primeiro você precisa ter um líder preparado, um líder apaixonado para que esse GC multiplique. Porque se você multiplicar um grupo de crescimento, uma célula, sem um líder preparado, sem um líder apaixonado, fatalmente esse GC vai sucumbir. Ele não vai crescer, ele não vai prosperar. E o texto que eu quero usar, Mateus, no capítulo de número 9, verso número 36, 38, um texto muito conhecido, que vai dizer assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Irmão, isso aqui é muito lindo. Porque muitas vezes a gente parou aqui, né? E eu vejo muito isso, líderes reclamando. Pastor, os trabalhadores são poucos, tem pouca gente para trabalhar. Queridos, então peça a Deus, né? Peça ao Senhor da colheita, da seara, que envie nossos trabalhadores. É isso que temos feito. Que Deus levante a cada dia, envie pessoas dos 4 cantos da terra para trabalhar nessa maravilhosa obra. Então, nós entendemos que o envio de trabalhadores, ele vem de Deus, ele vem do Senhor. E o nosso papel é orar para que esses trabalhadores venham e também eles sejam capacitados. Joel Comstein, ele um grande líder cristão, ele diz o seguinte: as igrejas não fazem a colheita pelo fato de terem grupos pequenos. Olha que coisa interessante. Elas fazem a colheita porque tem trabalhadores para fazer a colheita. Então não é o fato de ter ou não grupos pequenos, é o fato de ter ou não trabalhador. Você pode até ter um GC, mas se você não tiver líderes, não faz sentido. Igrejas que não têm nenhum plano para formar líderes, planejam por omissão perder a colheita. Eita, isso aqui, gente, toda vez que eu ministro essa aula, vem com uma flecha no meu coração. Nós precisamos capacitar líderes, nós precisamos criar meios, cursos, treinamentos, para que os nossos líderes cada vez mais estejam apaixonados e preparados para esse grande ministério. Então, nós precisamos entender isso, né? Um dos grandes segredos para o crescimento e a multiplicação bem-sucedida está na multiplicação dos seus líderes, está no fato de ter bons líderes, né, sendo formados constantemente, com toda a forma, né, de vida natural, se reproduz de acordo com sua espécie, assim também na liderança espiritual. O texto que lemos, né, fala que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E aí ele diz, né, ore para o Senhor, que ele envie trabalhador para a sua seara. Ok? Então,
Em 2 Timóteo, capítulo número 2, verso 2, quero ler esse texto, diz assim: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Olha o que Paulo estava dizendo para Timóteo. Timóteo, o que você me ouviu, o que você aprendeu de mim, transmita para outros. Fale para outros, diga para outros, leve adiante o que você aprendeu. Então Paulo fala aqui para nós como deve ser o treinamento, né? Quase nunca Paulo treinava uma pessoa apenas. E aqui ele se refere a muitas testemunhas, a muitas pessoas. Então ensine para o máximo de pessoas que você tiver, né? Então tanto o apóstolo Paulo como Jesus discipulavam e treinavam homens em grupos menores. Jesus não escolheu só um discípulo, Jesus escolheu 12. Então ele passou, ele ensinou. Então treine seus líderes em treinamento diante de todos. Toda a célula, todo o grupo, ele tem que ver que os seus líderes estão sendo treinados. Tem que ver que eles estão tendo oportunidades. Assim todos verão como você capacita as pessoas. E eles também se sentirão desafiados a serem líderes no futuro e também serem treinados. Ok? Numa igreja em células, a formação de líderes deve ser um processo contínuo que acontece sempre em 2 ambientes, onde? Na escola de líderes, teoria, e no GC, né, prático. Então, o treinamento de líderes tem que acontecer nesses 2 ambientes, na escola de líderes e no GC. Complementando, nós temos aí a escola bíblica, né, e todo o conhecimento e estudo que você também faz nos seminários e tudo aquilo que a igreja disponibiliza para você, ok? No ambiente do GC, você vai observar ali que as pessoas vão ter atividades. Eu brinco que falo que ali é o campo de batalha, né? É onde você está aprendendo na prática, tendo plano de ação para que tudo aconteça. 1 João, no capítulo 2, versículo 14, vai dizer: filhinhos, eu escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele quem é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês já venceram o maligno. Então perceba que João ele estava sempre escrevendo, orientando e sempre direcionando. Ok? Trabalhadores são enviados pelo Senhor. Nosso papel é orar por eles e capacitá-los. Líderes produzem líderes. Líderes são descobertos e formados a partir de grupos pequenos. Jesus treinou seus discípulos em um pequeno grupo. Novos líderes, novas multiplicações, ok? Então, perceba isso, que novos líderes, novas multiplicação. A formação de líderes acontece nesses 2 ambientes. No GC, prática, na escola de líderes. Teoria, compartilhamento de testemunhos, ali ouvimos, né, testemunhos, né, compartilhamento, por isso que eu sempre oriento aqueles que podem fazer a escola presencial, façam, gente. Né? Por mais que vocês me venham aqui nesse ambiente, mas se você puder fazer, faça. É muito bacana, tem muito testemunho, né? Pessoas, à medida que vai tendo as ministrações, um vai falar, no meu GC aconteceu isso, no meu isso, e isso certamente enriquece muito as aulas, ok? Então, no GC, acontece a descoberta de líderes potenciais, né? Também temos ali o desenvolvimento de dons espirituais, práticas relacionadas à vida das células. Então ali você está vendo na prática o potencial das pessoas, colocando elas para fazerem, para trabalhar. Na escola, a teoria, né? Ali é a visão, encorajamento, desafios, testemunhos, experiências são compartilhadas durante toda a escola, ok? Como então formar líderes? Então aqui eu quero mostrar para você um pouquinho de um plano de ação para que a gente possa formar líderes. Como eu posso fazer para formar líderes? Então vamos aqui para uma ação prática, certo? Bom, a gente percebe que nós temos públicos diferentes. Então, o trabalho que você vai ter com um não convertido, que vai se tornar um líder extraordinário, não é o mesmo que você vai ter para um convertido. Um que já foi batizado, um que não foi batizado. Então perceba que nós temos gerações, classes diferentes, né, de crentes e não crentes, que você já precisa trabalhar para que essa pessoa ela se converta ao Evangelho. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho um amigo que eu tenho orado por ele, não vou aqui compartilhar o nome, mas um dia eu vou compartilhar o testemunho.
ele ainda não é cristão. Mas, cara, como Deus tem me incomodado com esse rapaz. Eu tenho orado pela vida dele, eu tenho clamado pela vida dele, e eu enxergo um grande potencial nesse cara. Um grande potencial. Não crente. Então, há um plano que eu vou desempenhar para esse rapaz que é diferente do outro. Que plano é esse, pastor? Primeiro, para o não convertido, eu tenho que apresentar primeiro o plano de salvação. Porque o nosso objetivo é levar essa pessoa a Jesus Cristo. Segundo, depois que você apresentou o plano de salvação, e nós temos material para isso, o que é o plano de salvação? Jesus morreu Você é pecador, herdou o pecado de Adão e Eva, né, o pecado original, todos pecaram. Romanos 3, todos pecaram e separados estão da glória de Deus, o salário do pecado é a morte. Pronto, mas Jesus veio e através do seu sacrifício na cruz, ele te tirou, ele resgatou, ele te livrou desse pecado, e se você se arrepender, ele vai perdoar e vai te dar uma nova vida, você vai se tornar livre em Deus. Perceba que aqui eu trouxe para você, né, resumidamente, esse plano de salvação. Então, é isso que você tem que apresentar para o perdido. Só que depois de apresentar o plano de salvação, lógico que antes disso você precisa orar por essa pessoa, que é o que eu estou fazendo agora, você também dá o seu testemunho pessoal. Fala, olha, gente, eu era um perdido, um lascado, e Deus mudou a minha vida por completo. E aí você vai falar para ele o que Deus fez na sua vida. Depois, você vai desenvolver um relacionamento de amizade com essa pessoa. E eu falo sempre isso, gente. As pessoas vêm para a igreja por relacionamentos, vai para o seu GC por relacionamento. Então se aproxima dessa pessoa, cria um laço de amizade, um laço de confiança, né? E depois disso, você vai desafiá-lo a entregar a vida dele para Jesus. Conhecer o plano de salvação, né? Confia em você, cara, o que Deus fez na minha vida, vai fazer na sua também. Só que para isso você precisa entregar, precisa se arrepender. E aí você vai começar a discipulá-lo, né? Incentivando ele a oração, leitura da Bíblia, comunhão, leva ele para o encontro com Deus, certo? E aí você vai partir para um próximo passo, que é o batismo. E aí você vai acompanhando, discipulando, e no futuro essa pessoa vai se tornar um líder extraordinário. Bacana, para o não convertido é assim. E para aquele convertido, bacana, ele entregou a vida para Jesus, mas ainda não foi batizado. Então, nesse momento você começa a ensiná-lo sobre a ordenança do batismo. Por que o batismo é importante? Por que ele tem que passar pelas águas? E tudo isso nós podemos ajudar você, né? Participe, né? Oriente ele, né? Ajude ele para que ele participe ali, veja, né? Convide ele para ver uma reunião de batismo, um culto de batismo, certo? Ele vai ver, nossa, que legal, né? A igreja toda se alegra, é uma festa maravilhosa. Como eu amo a cerimônia do batismo, eu amo demais, né? É muito bacana. Então, chama ele para participar. E aí você vai envolvendo ele nessa atmosfera. Tá? E depois você vai incentivá-lo para ele ser aquela próxima pessoa que vai estar ali naquelas águas. Né? E isso incentiva ele a participar do curso de batismo, ele vai fazer um curso. E aí depois você vai incentivá-lo a ser batizado, né? Você vai falar com ele diariamente, com devocional, orando, para que ele tome essa decisão. Bacana! Então, ele saiu de uma posição de descrente, agora ele é crente, né? Não era batizado ainda, mas agora ele se decidiu pelo batismo. E agora nós temos um novo plano, porque esse cara vai ser um líder extraordinário. Esse cara é um líder extraordinário. E aí nós temos aqui dois tipos de pessoas. Nós temos o crente mais jovem, que ele é um líder em potencial, como um crente mais maduro também é o líder em potencial, e você precisa trabalhar de uma forma diferente, certo? Para o crente mais jovem, a liderança ela tem que ser tratada com ele de uma forma diferente. Você precisa desenvolver mais relacionamentos de amizade, você precisa acompanhar de perto e ajudá-lo nessa nova vida, você precisa incentivá-lo a fazer os cursos da escola de líderes, precisa desafiá-lo a participar das celebrações e reuniões da célula, do GC e também da igreja. Então, traga o jovem para participar de tudo, irmão, tudo. Põe ele para atuar, para trabalhar, para estar junto com pessoas, se envolvendo, participando dos cursos, né, da escola de líderes, os demais, escola bíblica e assim por diante. Já com o crente mais maduro, né, agora aquele crente que já tem tempos que está na igreja,
ele não é um recém-convertido, não foi batizado agora como o anterior, ele já está na igreja. Só que ele ainda não entrou na visão. Ele fala, esse negócio de célula, tô fora, né? Então esse negócio de célula, não, deixa eu quietinho no meu lugar. O cara já é crente, já é quase um dinossauro na igreja, certo? Mas, poxa, esse líder ele é extremamente importante. Esse líder ele tem que ser usado o seu potencial para ganhar almas, para alcançar o perdido. Então, você precisa se aproximar dele também. Desenvolver relacionamento de amizade mais próximo. Compartilhar com esses líderes os sonhos relacionados ao GC, o crescimento, alcançando almas para Jesus, né? Tê-los ali como parceiros e aliados. Eu vi muitos ministérios, muitas igrejas que transicionaram para o modelo celular e sofreram muito porque deixaram eles de lado. Ah, meu amado, não faça isso. Há um grande potencial, um poder nessas pessoas. Então, né, comece a trazê-los para perto, delegar tarefas, confiar no trabalho deles e, logicamente, também encaminhá-los para a escola de líderes. Ok? Muito bem. Pastor, e agora? Eu entendi como deve ser o planejamento para a gente para fazer líderes, mas como ser um bom líder? Porque essa pergunta ela é extremamente importante. Há alguns pré-requisitos para isso. Paulo ele sempre orientava Timóteo e também todos os seus liderados sobre a importância da liderança, o que deve ser feito. Né? Ser líder na obra de Deus é um privilégio, gente. É um privilégio maravilhoso, é algo assim que todos deveriam experimentar. Eu falo que, lógico, há muita renúncia, a gente sabe que há muitas lutas, mas como eu sou grato a Deus pelo privilégio de poder liderar, pelo privilégio de poder influenciar pessoas, pelo privilégio de poder cooperar na obra de Deus. Eu sei que hoje eu continuo sendo escravo, mas agora eu sou escravo de um Senhor poderoso, eu sou livre, né? Eu sou um escravo livre, eu sou escravo de Cristo, eu vivo para Ele, né? Eu morri para o mundo e isso me alegra. Então, todas as vezes que eu vejo alguém ser transformado, alguém ter uma oportunidade de ter uma vida nova, isso me alegra o coração. E quando eu tenho participação nisso, eu me sinto completo em Deus, eu me sinto um privilegiado. E você é um privilegiado. Primeiro, por ser filho de Deus, ser alcançado por Cristo. Segundo, por estar participando de uma escola como essa. Né? Valorize essa escola, aproveite, porque você foi chamado por Deus para uma grande e maravilhosa obra. Então, ser líder não é qualquer coisa. Você tem os seus benefícios, mas você também tem os seus compromissos. Você tem ali um caráter a ser zelado, você precisa ter algumas características. E quais são as características? Né? Porque existe dois tipos de líder. Tem um líder mal sucedido, que ele apenas carrega, né, algo, e existe um líder bem sucedido. Então, se você quer ser um líder bem sucedido como eu quero, temos aqui algumas orientações para você ser um líder bem sucedido. Primeiro, que um bom líder, para ser bem sucedido, ele precisa se preparar pessoalmente, certo? Ele precisa se preparar. O sonho de todo líder é fazer um trabalho com sucesso, né? O desejo dele é que as pessoas continuem no seu grupo, cresçam, se tornem homens e mulheres e deem frutos, né? Então, o meu sonho é que meus parentes e amigos conheçam Jesus, sejam fiéis, né, a Deus durante toda a vida, formando ali novos líderes, se multiplicando. Esse é o meu sonho. Como então é possível que esse sonho se torne realidade, queridos? Né? Nós precisamos nos preparar, nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. Líder bem-sucedido tem intimidade, ele ora, né, ele vive uma vida de intimidade, ele prioriza um momento devocional todos os dias. É sagrado o tempo de oração e leitura da palavra. Não abram mão desse princípio. Para ser bem-sucedido, um líder, ele busca um crescimento espiritual contínuo, ele não para. O crescimento não para. Ele prepara e acompanha novos líderes. Ele não é o bambambam, ele não é o topão, ele não. Ele tem prazer em preparar novos líderes. A vida inteira eu sempre trabalhei na formação de líderes. Líderes nas instituições financeiras que eu trabalhava, e o meu prazer era quando tinha um líder melhor do que eu me alegrava com isso.
Eu chegava e falava, esse aqui vai atender você, ele é melhor que eu. Por quê? Porque ele foi bem preparado. A gente tem que abrir mão da vaidade, formar pessoas melhores do que nós. Né? Um bom líder, para ser um líder bem-sucedido, é um líder que tem que estabelecer metas, tem que sonhar e tem que se preparar para alcançá-la. Tem uma canção que eu amo muito, de um amigo, Delino Marçal, que ela vai dizer assim, sonhe grande porque o seu Deus é grande. Sonhe grande, não há limites para Deus, certo? Mas estabeleça metas, sonhe, estabeleça metas e trabalhe arduamente para alcançar as suas metas. E você vai alcançar. Olha, não existe líder bem-sucedido se não for um líder submisso à sua liderança. Submeta-se à sua liderança, querido. Você precisa de um líder, você precisa de um supervisor, você precisa de um pastor que ora por você, que vai te orientar, que vai te ajudar. Muitas vezes vai trazer uma orientação que você talvez até não compreendeu, mas certamente vai ser o melhor para a sua vida. E para ser um líder bem-sucedido, você precisa se comprometer com a igreja e com o seu GC. Líder que não se compromete, falta nos cultos, não se compromete com os trabalhos da igreja, com o voluntariado, com o serviço, com a visão, com a direção, com a seu GC, com os trabalhos sociais, com tudo. Não vai se tornar um líder bem-sucedido. Então você precisa ter um bom cuidado com isso. Então, como é que isso acontece na prática, pastor? Simples. Ore pelos membros diariamente. Um líder bem-sucedido, ele ora pelas pessoas todos os dias. Pelo João, pela Maria, pelo Alberto, pelos membros do GC. Ele prepara, acompanha os novos líderes. Ele prepara com zelo a reunião da célula do GC. Né? Não faz de qualquer jeito, tem um preparo. Ele convida e desafia os membros também a convidar. Ele não desiste, ele convida todo mundo. Né? Ele é atencioso com os convidados, acolhedor. Ele é líder em tempo integral. Escuta, isso aqui é importante. Líder em tempo integral. Amado, nós estamos em uma batalha, em uma guerra. Jesus está voltando. Desde a hora que você acorda, você já é um discípulo, você já é um líder. Você é líder em tempo integral. Por mais que você tenha uma reunião de GC, 2 cultos na semana, no nosso caso, toda hora você é um líder. Então aproveite esse momento para orar pelas pessoas, discipular, na fila do banco, né, na rua, onde você estiver. Nós somos líderes em tempo integral. Então, um líder bem-sucedido, ele é líder em tempo integral. Ele é apaixonado por Jesus, apaixonado por pessoas. Né? Ele enxerga em cada membro um futuro líder. Ele enxerga potencial nas pessoas. Líderes não nascem prontos, são formados. Ok? Essa ideia, mas o líder, a pessoa já nasceu pronta. Não. Tem pessoas com predisposição. Tem pessoas que elas até têm uma certa habilidade, um dom, mas não nasceram prontas. Né? E eu gosto muito desse exemplo, ele é muito forte, porque existe um líder no mundo chamado Adolf Hitler. Não podemos negar que o cara foi um grande líder. Foi um grande líder. Né? Ele nasceu, talvez, ali com alguns dons que não foram lapidados. Só que ele foi um grande líder para o mal. Né? Um nazista matou milhares e milhares de pessoas. Foi um líder para o mal. Então perceba que se ele tivesse talvez tido uma pessoa que orientasse, que discipulasse, né, ele se tornaria um grande líder para o bem, para Cristo. Então nós precisamos lapidar as pessoas. Líderes não nascem prontos. Líderes são formados. Seja intencional, né, e também gradativo, um dia após o outro, um dia após o outro. Escolha no seu GC novos líderes a serem formados. Sempre foque em algum líder. Trabalhe para que ele se torne realmente um líder de sucesso. Invista seu tempo na formação de líderes. Invista o seu tempo ali, né? Cuide do seu tempo para formar novos líderes. Tá? Crê nisso. Tire tempo para ser isso. Certo? Um líder bom-sucedido é um líder que sonha. Ele é um sonhador. Queridos, ele sonha em multiplicar líderes. Ele demonstra a liderança multiplicadora. Ele descobre líderes em potencial. Ele aprofunda relacionamento com eles, ele está próximo. Ele deixa clara a visão para eles, ele descreve a visão para eles. Ele determina expectativas e compromissos. Ele desenvolve os líderes. Ele mobiliza, faz com que todos trabalhem, mobiliza as pessoas para a liderança. Né? Esse trecho aqui foi extraído do livro
Transformando Membros em Líderes, de Dave Harley. Muito bem, muito bom. Agora, aqui tem uma tarefa prática, né, de multiplicação, e eu queria incentivar cada um de vocês, né, dentro dessas atividades, a liderar, né, as etapas de uma reunião de grupo de crescimento. Então perceba, nós já falamos sobre isso em aulas anteriores, sobre a reunião do grupo de crescimento. Então começa a já materializar na sua mente, você que já é líder de GC, você que é um líder de treinamento, então começa aí de fato a entender melhor cada uma dessas etapas de uma reunião de GC. A recepção, né, o momento da adoração, do louvor, a oração inicial, né, a ministração ali do texto, o compartilhamento, os testemunhos. Perceba que cada fase é extremamente importante. Comece a delegar essas tarefas no seu GC. Tá? Comece a formar líderes, você líder, então começa a ver pessoas que talvez você olhou, não dava nada por elas, mas fala, cara, essa pessoa não tinha olhado para ela com esses olhos e ela pode se tornar, sim, sem sombra de dúvida, um líder extraordinário, ok? Bom, todo líder, ele precisa ter compromissos, e agora, já partindo aqui também para a gente alinhar para os finais, né? Nós precisamos entender que todo um líder ele tem que ser compromissado. Ele tem que ter compromisso com Deus, né? Porque cuidar de um GC, de uma célula, ele requer bastante trabalho. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, é um privilégio muito grande e traz recompensas enormes, gente, enormes. Lembre-se de que você não está trabalhando para homens, você está trabalhando para Deus. Então, ele tem um galardão para você, né? Então, não busque reconhecimento nas pessoas, nem sempre virão. As pessoas não vão te parabenizar, muitas vezes que você está fazendo um bom trabalho, talvez nem mesmo o seu pastor, talvez nem mesmo pessoas que você aguardaria delas um reconhecimento, talvez isso não vai acontecer. Mas perceba que o seu reconhecimento certamente virá do Senhor. Tá? O sucesso de uma célula, de um GC, ele depende mais do que acontece durante toda a semana, entre uma reunião e outra, do que o que acontece de fato na reunião. Então, há um lapso de tempo, e esse tempo você precisa cuidar, orar, né? Esse é o sucesso, é o dia a dia, tá? Então, muitas vezes, lá em João 13, no capítulo 1, me chama a atenção esse texto, porque nós vimos ali os discípulos que disputavam entre si, né, para ver quem que era o mais importante, quem ia ocupar posições de destaque no céu, né, aquela bobagem. Aí o texto fala que na noite que Jesus foi traído, pouco antes da última ceia, né, ele deu ali a última lição para aqueles discípulos, né, e ele se colocou na posição de servo e ele serviu os discípulos lavando os seus pés. Então, assim, as pessoas elas só vão respeitar um líder que quando eles perceberem que aquele líder está disposto a servir eles e não a ser servido. Então, quando você, líder, estiver disposto a servir pessoas, você vai ser respeitado, né? Porque as pessoas vão ver que você está fazendo isso de coração. Então, o líder de um GC, o líder de uma célula, ele é um pastor de um pequeno rebanho. Ele é um pastor de um pequeno grupo. Então, o que se espera é que você seja um bom pastor, um bom líder, né? E um bom pastor é um pastor que cuida das ovelhas, é um pastor que conhece as ovelhas, que procura por suas ovelhas, que alimenta as ovelhas, né? É um pastor que protege as ovelhas, é um pastor que se desafia, né? Ele é desafiado, é um pastor que guia. Então, esse é um compromisso de um líder, ser um bom pastor de ovelhas, tá? Então, um líder precisa ter compromisso com Deus, ele tem que cuidar das ovelhas como bom pastor, isso é um compromisso com Deus. Ele tem que ele tem que crescer no conhecimento de Deus, ele tem que viver em santidade, líder tem que viver em santidade, tem que ter uma vida equilibrada, uma vida física, mental, social, espiritual, equilibrada. Né? Um líder também tem que ter, além de compromisso com Deus, tem que ter compromisso com a igreja. Ele tem que ser leal à visão e à liderança. Então, líderes desleais não podem liderar. Ah, eu não concordo com a visão. Então, irmão, você não pode liderar. Né? Um líder ele tem que ter zelo pela igreja e pelo testemunho. Ele tem que participar dos cultos. Ah, o cara é ótimo líder de GC, mas não participa do culto, falta direto. Não é um bom líder.
ele tem que participar dos eventos promovidos pela igreja, ele tem que realizar as reuniões de célula toda semana. Ah, não, vou falhar. Não. Ele tem que ministrar os conteúdos que a igreja fornece. Essa ideia, eu vou ministrar o que Deus colocou no meu coração. Gente, Deus já colocou no coração do anjo da igreja. Ele já estipulou, existe uma sequência, então trate aquilo que a igreja está tratando, a visão. Né? E um líder tem que orar pela sua igreja, tem que orar pelos seus líderes, né? Orar pelo seu supervisor, pelo seu pastor. Ok, gente? Um líder também tem que ter compromissos com o seu supervisor, certo? Aquela pessoa que foi imbuída para te cobrir, te ajudar. Né? É aquele supervisor que já coordena uma célula, talvez o seu GC partiu dele, ou o próprio pastor direcionou um supervisor para cuidar de você. Você tem que submeter a liderança dele. Você precisa prestar conta da sua vida. Sim, tem que prestar conta. Ninguém não tem nada a ver com a minha vida. Irmão, então você não está preparado para ser líder. Você precisa, a gente precisa saber se o seu casamento está bem, se a sua finanças está... Porque depois nós temos um líder aí com problema, endividado, com situações aí, então nós precisamos ajudar. O supervisor, o papel dele é ajudar. Um líder, ele tem que ter compromisso com o supervisor, participando das reuniões que o supervisor convoca. Né? Aqui é o GD, né? que é a reunião de discipulado, é o grupo de discipulado. Um líder, né? Ele também tem que deixar os dados atualizados. Ele tem que preencher o relatório, irmão, relatório de célula, de reunião. Tem que ter os dados, nome, endereço, telefone. Né? Ele tem que liderar com excelência. Ele tem que orar pela célula, pelo seu GC e também ele tem que orar pelo seu supervisor. E logicamente que um bom líder tem que ter compromisso com o seu GC, com a célula. Ele tem que cuidar, acompanhar, zelar pelos membros do GC. Ele tem que ter compaixão e amor perdidos. Ele tem que escolher, treinar e capacitar novos líderes. Ele tem que planejar e trabalhar pela multiplicação do GC. Ele tem que cumprir esse papel. Amém, meus queridos? Muito bom. Terminamos aqui essa etapa da multiplicação de líderes. Espero que você tenha aprendido bastante. Obrigado por ter chegado até aqui. Lembrando que você tem que preencher, né, o questionário, responda o questionário que está abaixo. Só assim nós vamos saber que você participou da aula e que você aprendeu. Como eu disse, mais importante do que apenas participar é você aprender, tá bom? Então que nessa aula você tenha saído aqui realmente com o coração cheio, né, de um aprendizado novo, entendendo que você foi chamado para ser líder nessa geração e que talvez lhe faltam algumas coisas que podem ser lapidadas. Eu tenho certeza que você, a partir de hoje, vai buscar mais em Deus, vai buscar ter essas características, né, que são necessárias para que você seja um líder de sucesso. Essa é a minha oração. Eu sei que, infelizmente, né, no reino existe líderes e líderes. Existe um líder que não se comprometeu, não buscou, e esse líder raramente vai multiplicar, né? Ele normalmente não vai conseguir ter bons resultados, e às vezes ele vai ficar olhando para o outro e vai fazer essa pergunta, por quê? Por quê? Por quê? Porque o outro investiu em si, ele orou, ele jejuou, ele clamou, ele buscou conhecimento, ele se comprometeu, né? Ele se comprometeu com a igreja, com a liderança, com a supervisão, com todos. E eu tenho certeza que assim, ele vai conquistar centenas e centenas, talvez milhares de pessoas, né? E vai ser, no futuro, um grande coordenador, um grande supervisor de grupos de crescimento. Queridos, Deus abençoe a sua vida, aguardo você na nossa próxima aula, em nome de Jesus. Um grande abraço.